Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o tema do vídeo de hoje são as eternas vítimas do destino. E a inspiração para esse vídeo é simplesmente olhar para a realidade da sociedade brasileira, as perguntas que eu sempre recebi, que venho recebendo até mais constantemente agora, para a gente entender como que existe essa mentalidade da eterna vítima do destino na cabeça do brasileiro. Esse vídeo aqui ainda está naquele perfil que eu tinha falado, né, de pegar algumas filmagens que eu fiz lá em Paris. Eu estou agora na Polônia e eu estou gravando áudio e juntando. Mais à frente eu começo a fazer alguns vídeos andando e gravando, né, porque o pessoal deu um feedback bem legal, falaram que gostaram. E para quem quer ver em tempo real, né, as atualizações ali da viagem, as curiosidades do local, coisa curta, rápida, informativa, tem lá um Instagram, Liberdade de Negócios, que eu estou pondo conteúdo todo dia. Inclusive hoje está com caixinha de perguntas aberta. Então se você conseguir fazer uma pergunta interessante, inteligente, provavelmente você vai ter a sua pergunta respondida lá no Instagram. Essa questão das eternas vítimas do destino, né, eu sempre quis falar, e eu acho que nesse canal aqui combina muito mais do que no outro. E foi algo que eu percebi pela primeira vez quando eu retornei, né, do Reino Unido, que eu tinha tentado fazer a vida lá, né, e fui jovem, com quase nada de dinheiro, e trabalhei no braçal e precisei voltar por causa do visto, né, de turista que já estava expirando, não deu para eu ficar lá, e eu tive que voltar para o Brasil. E aí eu tomei a decisão, se é para morar no Brasil, que seja no Sul, porque o Sul tem uma qualidade de vida melhor, tem muito menos violência, né, são cidades ali mais desenvolvidas, e aí eu saí, né, do Rio de Janeiro e fui parar no Sul. E aí, depois de um tempo, né, eu sempre via que muitas pessoas ficavam conversando comigo. Nossa, eu vejo as fotos lá do Sul, parece ser tão bonito, parece ser tão tranquilo, tão legal. Se eu tivesse a oportunidade que você teve, eu também iria. E aí eu perguntava, qual oportunidade? Você foi transferido, não foi? Não fui transferido. Mas não foi alguém que te chamou para morar lá na casa deles? Não foi. Mas foi o que então? Eu entrei no ônibus e fui. Não, mas como assim? Não tinha uma casa para ficar? Não tinha um convite? Não tinha uma empresa que te chamou? Não teve nada. Peguei, coloquei roupa na mochila, comprei passagem de ônibus na rodoviária e entrei no ônibus. Simplesmente isso. E aí as pessoas bugam. Não, mas como assim? Você que pegou e foi por conta própria? Sim, eu fui pioneiro na minha própria vida. Eu peguei e fui. E eu vejo que, conversando com o pessoal de outros países, eles não têm tanta dificuldade para entender isso. Eu não estou falando de pessoas que foram criadas em Manhattan ou nos Alpes suíços. Não, estou falando até de países latinos, tipo Argentina, Peru, Uruguai, Paraguai, países aí extremamente, né, na mesma situação que o Brasil tem, né, de todos os problemas latinos, né, de corrupção e tudo mais, de um certo nível de pobreza, e o pessoal consegue entender isso de uma forma um pouco melhor. E eu vejo que o brasileiro é o que mais tem essa mentalidade de se um dia uma empresa me contratar e me transferir para os Estados Unidos, eu vou para os Estados Unidos. Você não vai ter nem escolha, né, irmão? Se você foi contratado por uma empresa, a empresa te mandou ir, você tem que ir de qualquer jeito. Mas sabe o que acontece? Isso não vai acontecer. O cara fala que ele quer morar nos Estados Unidos e ele está esperando que aquela empresa que ele trabalha em Carapicuíba vai, por algum motivo, contratar esse cara e mandar ele para os Estados Unidos. Não, isso não vai acontecer. Se você quer ir para os Estados Unidos, você pega e vai. Aí sempre tem o capitão óbvio, né? Que adora trazer uma exceção da regra. Eu conheço um cara que foi transferido. Irmão, todo mundo conhece alguém. Mas a questão provavelmente de 2.000 pessoas que você conhece, um passou por essa situação. E muitas das vezes esse cara não conseguia nem prever que isso ia acontecer. Foi o destino que bateu ali na porta dele. E aí muita gente pega essa exceção da exceção e da exceção e coloca como se essa fosse a regra. Eu quero ir para os Estados Unidos, então vou arrumar um emprego e aí daqui a um tempo essa empresa me transfere para lá. Não, isso não vai acontecer. Se você quer, você que tem que pegar e ir. Então, isso sempre foi algo que eu vi o pessoal comentando, achando que você tem que estar sempre sendo transferido, tem que estar sempre alguém te convidando, alguém te levando, alguém te dirigindo, alguém trazendo alguma oportunidade para o teu colo. Eu não acredito que é desse jeito que a gente tem que viver.
Nós temos que criar aquilo que a gente quer. Nós temos que criar desde o início aquilo que a gente quer. Pensa o seguinte, você tem a tua casa dos sonhos na tua cabeça. É uma casa de campo, ou então uma casa na beira do lago, né? Aí tem alguns detalhes em madeira, rústico, né? Tem outros detalhes mais modernos. Aí você imagina uma lareira, uma varanda no quarto que dá de frente para o lago. Cara, essa casa não existe. Ela tá só na tua cabeça. Se você for procurar essa casa, você nunca vai encontrar, porque ela não existe. A única forma de você morar nessa casa do jeito que você imaginou é construindo. Você vai ter que comprar um terreno, que provavelmente vai ser mais caro, pagar um arquiteto, sentar ali junto com ele, ver o projeto, ir dando dicas ali, não, muda isso, muda aquilo, muda não sei o quê. Eu quero 4 quartos, esses 4 quartos, 2 tem que ter suíte, e um deles tem que ter uma varanda que dá de frente para o lago, e essa varanda tem que ter espaço suficiente para ter uma rede, e para ter uns vasinhos de planta e tal. Você vai ter que construir essa casa, porque ela não existe. Então, se você quer viver uma vida dos seus sonhos, do jeito que você está sonhando, não tem como você comprar essa vida em algum lugar, você pegar esse pacote. Você vai ter que construir. Você vai ter que arrumar a forma ali de ganhar o tanto de dinheiro que você precisa. Você vai ter que encontrar formas de ter tempo, espaço e liberdade para poder fazer o seu sonho, para poder ir de um lugar para o outro. Você vai ter que fazer todos os cuidados com o teu corpo para você ter aquela aparência que você queria ter. Eu sempre dou o exemplo aqui que hoje eu vivo como nômade digital, mas isso foi algo que eu idealizei em 2016. Não foi um pacote que caiu no meu colo. Eu não estava andando na rua e uma pessoa olhou para mim e falou, esse jovem aqui tem muito potencial. Eu estou vendo pela vibe dele. E aí, rapaz, quer trabalhar comigo ganhando 10 mil por mês através do teu computador, sem ter horário nem nada? Ah, então beleza, toma aqui, tá contratado. Quer ir para a Europa? Opa, toma aqui, passagem para você. Não, isso nunca vai acontecer, nunca vai. Se você quer viver de uma forma diferente, você vai ter que construir isso. Então lá em 2016 eu entendi que era isso que eu queria para minha vida. E aí o que eu tive que aprender a fazer? Primeiro, eu tive que entender como que eu trabalharia pela internet, porque eu vi que eu teria que trabalhar pela internet. Na época, no Brasil, quase não tinha home office. Até hoje não tem, né? O Brasil foi um dos poucos países que não se adaptou ao home office depois do período do fica em casa, né? Os outros países aí, grandes empresas continuaram deixando os funcionários em casa, mas no Brasil isso não colou muito. E na época, então, né, 2016, ninguém fazia isso. Então, o que eu vi na época? Que eu tinha que trabalhar por conta própria. E aí eu fui entender como que eu faria para fazer isso. Fui estudar, fui correr atrás. Alguém me pagou para estudar? Não, eu tinha o meu trabalho, CLT, ganhando pouco, 2 salários mínimos. Tinha um monte de conta para pagar, tinha aluguel de república para pagar, mas dei o meu jeito de estudar. E aí eu fui entender como que isso funcionava, daí eu fui começar a colocar em prática. Nem tudo dá certo de começo, às vezes as coisas dão errado. Primeira empresa surgiu, custou para dar 1 centavo, começou a dar uma coisinha ou outra ali, depois teve até um período que a empresa faturou legal, depois começou a cair. E aí eu tive que reinventar, começar de novo, iniciar a segunda empresa. E aí, beleza, começou a entrar dinheiro, mas estava no período do fica em casa, não pode sair do país. Aí finalmente calhou das fronteiras estarem abertas, eu estar 100% pela internet e com dinheiro suficiente. Aí eu fui realizar o que eu queria, que era ser nômade digital, era o meu sonho. Trabalhar enquanto eu estou em outro país, indo na academia em outro país, indo na padaria, conhecendo o pessoal, trocando ideia, fazendo amizade, fazendo contato, que era o que eu já queria desde a primeira vez que eu tive essa oportunidade de sair do país e ver como as coisas eram fora. Mas o que eu quero que vocês entendam não é uma historinha do herói. É só para vocês entenderem que foi degrau por degrau, tijolinho por tijolinho, que eu fui construindo a minha casa. Não foi algo que caiu no meu colo, então também provavelmente não vai ser algo que vai cair no teu. A chance de do nada, aquela história de filme de Hollywood, né, de conto de fada, porque isso fica enraizado na cabeça, né? Aquela ideia de que alguém vai te descobrir, um príncipe encantado vai te salvar, né, um multimilionário vai ser atendido por ti ali numa lanchonete em Bangu e ele vai falar, nossa, ninguém nunca me atendeu tão bem, venha ser vice-presidente da minha empresa. Isso não vai acontecer.
Isso é historinha de conto de fada. Provavelmente o máximo que vai acontecer é o cara falar, cara, você me atendeu muito bem. Lá na minha empresa a gente tem uma cafeteria lá dentro e eu não gosto do trabalho deles. Que tal você trabalhar lá? Quanto que você está ganhando aqui? Um salário? Eu te pago 1,5 salário. E você pode fazer suas refeições lá dentro e eu te dou um plano de saúde. E aí isso já é uma oportunidade, porque essa pequena melhoria que ele teve já vai abrir espaço para ele continuar se qualificando, para daí ele dar o próximo passo. Então não é de uma hora para outra. O cara não vai acordar na lanchonete em Bangu e no dia seguinte ele vai ser vice-presidente de uma multinacional trabalhando em casa. Não. O máximo que vai acontecer é ele ter uma pequena promoção, ele receber uma pequena proposta, é alguém chamar ele para fazer um extra. E daqui 1 ano acontece mais alguma pequena coisa também. Então, assim, entenda isso. São pequenas decisões que te levam ao sucesso. Não é tudo ou nada. Não é aquela história do Rocky Balboa, né, que estava lá no meio do nada na Filadélfia, lá, coletando o dinheiro de quem estava devendo a agiota, e do nada o Apollo Creed descobre ele e ele vai lutar com o campeão do mundo. Não, isso não vai acontecer. Qual que é o caminho do lutador? Ele ganha uma luta aqui, ganha outra luta lá, continua treinando, continua sem dinheiro, continua desconhecido, aí ganha mais uma, aí começa a chamar a atenção, aí algum cara ali já coloca ele para fazer uma luta um pouco melhor, aí às vezes ele chega pro empresário, pede para lutar com um cara ali, aí calha de, às vezes um lutador se machucou na véspera da luta, aí você faz uma luta com um cara que já está um pouquinho mais conhecido, e aí vai se tornando um pouco mais famoso. Esse é o caminho. O cara vai ter que fazer, às vezes, 10 boas lutas em sequência para finalmente começar a lutar com os caras famosos. Ele não vai ser descoberto. Essa é a diferença de um filme para uma vida real. Só que o nosso cérebro, muitas das vezes, guarda esses exemplos do filme. Muitas das vezes o nosso cérebro não tem essa clareza do que é real e do que não é. Óbvio que quando você está assistindo o filme, você sabe o que é de verdade e o que não é. Mas eu estou falando que fica ali guardado na cabeça, muitas das vezes o cérebro acaba confundindo o que é filme, né, e o que é ficção. Até ainda nesse exemplo de luta, né, muitas das vezes quando o cara imagina um lutador, ele imagina um cara galã, cheio de músculo. Por quê? Por causa dos filmes de luta dos anos 90. Mas aqueles caras eram atores. No UFC, você vê um monte de lutador barrigudinho, com braço fino, alguns caras que usam óculos, né, que poderia ser ali um técnico de informática, mas são excelentes lutadores. Então, isso mostra como que o nosso cérebro funciona. Então, eu sei que muita gente está cheio de exemplo infantilizado, enraizado na mente. Essas historinhas tipo princesa sendo salva por um príncipe encantado, Rocky Balboa sendo descoberto pelo Apollo porque encontrou o nome dele num livro e achou o apelido dele bacana. Isso não vai acontecer. É você que vai ter que fazer a tua vida. Se você é um lutador, o Apollo não vai te descobrir. Você vai ter que ganhar 10 lutas ali em sequência para finalmente ter a sua grande chance. Se você é um trabalhador e quer ganhar dinheiro através da tua carreira, da tua profissão, são pequenas coisas. É um cliente a mais aqui, uma indicação ali, um aumento que você consegue pegar, e aí com esse aumento você investe num segundo curso, e esse curso vai te abrir mais uma porta, e às vezes lá você vai conhecer alguém que te chama para fazer uma parceria, mas daí você vai ter que trabalhar no domingo, porque é o único dia que você tem. Então são pequenas escolhas ao longo de anos que transformam a pessoa. É que nem quando você faz uma casa, você não estala o dedo e a casa, pum, aparece. É tijolinho por tijolinho. Uma casa pequenininha, de 2 quartos, 45 metros quadrados, ela é construída muito mais rápido que uma mansão. Mas lá na frente, ela nem se compara com uma mansão, mas ela é construída mais rápida. Então, quando você vê, às vezes, um cara que o sonho dele era passar no concurso da prefeitura, ele vai passar no concurso da prefeitura muito mais rápido que aquele cara que quer passar naqueles concursos de Brasília lá de 25 mil. Mas ele não vai ganhar 25 mil igual o cara que passou no de Brasília. Às vezes o cara que passou no de Brasília estudou 7 anos. Se você quer ser funcionário de uma empresa, ganhar 3.500 em um plano de saúde, não demora tanto também. Mas se você quer ser dono de uma empresa, vai demorar muito mais. Então entendam isso, pessoal. Não sejam vítimas do destino.
Não esperem que as coisas caiam no teu colo. Se você tem vontade de morar fora, vá você procurar como fazer isso. Procura as regras para entrar no país, as formas que você tem de fazer, qual que é a moeda deles, quanto que está a cotação para o real. Ou então, se você quer só viajar, como que eu faço para ir até lá? Qual voo que eu preciso? Quanto que custa esse voo? Quanto que é um aluguel lá no Airbnb por um mês? Quanto que é para comer nesse lugar? O que eu posso fazer? Tem algum programa de intercâmbio? Tem alguma forma de ficar na casa de alguém que eu conheça? Você tem que construir o teu caminho. Não espere que vai cair um pacote no teu colo, que uma grande empresa que nunca te viu vai te contratar, te pagando 5 dígitos por mês e te permitindo trabalhar em home office. Não espere também que o seu criador de conteúdos aqui tenha uma resposta mágica para a tua vida. Escolhe uma profissão aqui para mim. Isso não existe. Porque não tem como eu definir para você uma profissão, sabe? A escolha da profissão é algo que tem a ver com as suas habilidades, com os seus interesses, com aquilo que você já domina, com seus gostos, com seus objetivos. Então é você que tem que decidir onde que você quer estar daqui 5, 10, 15 anos e traçar o teu caminho. O caminho que eu tracei para a minha vida não é igual ao caminho que outros amigos meus traçaram. Eu tenho amigos que traçaram o caminho do funcionalismo público, que queriam ser pais de família. Eu tenho amigos que traçaram o caminho do esporte, eu tenho amigos que foram para o business. Cada um vai ter o teu plano, cada um tem suas forças, cada um tem o seu perfil psicológico. Só que uma coisa que você vê em todo mundo que chegou onde queria chegar, em todo mundo que está satisfeito, todo mundo que está com algum nível de sucesso, é a pessoa que cria o roteiro da vida dela. Ela não fica esperando cair no colo algo que outra pessoa vai trazer para ela. E até mesmo o cara que é CLT e tem ali um grande emprego, não foi do nada que caiu uma diretoria de uma empresa. O cara provavelmente fez a faculdade, fez uma MBA, fez idioma, compareceu lá na empresa, fez um ótimo trabalho. Ele também fez por onde para chegar até lá. Então as coisas não vão cair no teu colo. Não espere que vão te contratar para te transferir para outro país. Não espere que vão te descobrir no meio da sarjeta, porque não vão. E não espere que as pessoas vão te dar a tua vida dos seus sonhos, porque a vida dos seus sonhos não existe. É você que vai ter que criar, tijolinho por tijolinho, a construção da sua vida dos sonhos, beleza? E se você tem interesse em aprender mais sobre como construir essa vida dos seus sonhos, tanto na parte financeira, emocional e até mesmo algo que te permita ter liberdade geográfica, tem o meu treinamento Liberdade Saiyajin, que está aqui no primeiro link dos comentários e da descrição, que nele eu te ensino tudo que eu sei e tudo que eu apliquei para sair lá da kitnet, dos 2 salários mínimos, lá do quartinho de república, e hoje está morando na Europa, vivendo como nômade digital, há mais de 2 anos, ganhando 5 dígitos líquidos aí por mês, tendo uma vida muito acima dos padrões brasileiros, sem ter sido algo, né, que caiu no meu colo como uma vítima do destino, sendo sim algo que eu construí tijolo por tijolo. Então lá no treinamento eu ensino como você vai construir a tua vida. Eu não vou te dar uma profissão lá dentro, eu não vou te dar um mapa do tesouro, eu vou te ensinar como você constrói, como você planeja, como você desenvolve uma vida que você mesmo vai conseguir vivê-la do jeito que você queria. Não do jeito que outra pessoa está colocando para você. Não 70% do que você queria, mas sim 100% daquilo que você busca. Então é só clicar nesse primeiro link aqui da descrição. Se você gostou do vídeo também, aproveita para se inscrever que tem vídeo aqui toda semana. Um abraço e até a próxima.